apresentar os resultados do que foi discutido durante todo o ano de 2022 no GT de rastreabilidade. Eu vou apresentar para vocês brevemente o que é o GTPS, e aí a gente já passa essa fala para o Floriano dar início aos resultados do grupo. Bom, o GTPS nasceu com a missão de promover o desenvolvimento da pecuária sustentável por meio da articulação da cadeia, melhoria contínua e disseminação da informação, e aí com os valores de sustentabilidade, inovação e transparência. Nós temos a visão de ser a voz da pecuária sustentável no Brasil e no mundo, e reunimos todos os elos da cadeia nessa missão. Então, desde produtores, insumos e serviços, indústria, varejo e restaurante, instituições financeiras e a sociedade civil. Então, todos os elos estão representados dentro da nossa mesa de discussão. Somos hoje mais de 60 organizações que fazem parte do grupo, distribuídas dessa forma entre os elos da cadeia. Então, entre as categorias, a gente tem essa distribuição. Eu gosto de destacar que o segundo elo aí que tem mais atores é o setor produtivo. Então, é um elo muito importante, é o elo que é mais impactado aí pelas decisões da cadeia. Então, temos uma representação forte aqui no grupo. Esses são os nossos associados, então temos as empresas mais relevantes aí no setor de indústrias, frigoríficos e processadoras, os bancos mais relevantes também do setor de agronegócio, em varejos e restaurantes grandes marcas, sociedade civil também, importantes ONGs nacionais e internacionais fazem parte da nossa discussão. No elo de insumos e serviços, temos as maiores empresas de nutrição animal, saúde e também empresas de serviços, consultorias, certificadoras. No elo de produtores rurais, a gente tem grandes associações, importantes associações da cadeia e também fazendas importantes em diversas regiões do Brasil. E com relação aos parceiros, temos aí a Embrapa, o IMAC, Canal Rural e alguns outros parceiros globais. O GTPS, como frente de atuação, esses 4 pilares, né? O pilar de conhecimento, pilar de engajamento, comunicação e educação. Cada uma dessas frentes, a gente tem uma atuação a partir dessas visões. Né? Então, a gente quer construir e promover debates para gerar um entendimento comum da cadeia sobre temas pertinentes e hotspots assim, da pecuária sustentável. Então, através dos grupos de trabalho, a gente discute assuntos como o que a gente vai falar hoje, de rastreabilidade. Temos também grupos discutindo questões sobre mudança de uso da terra e clima. Estamos desenvolvendo um sumário de dados da pecuária sustentável que vai traduzir e trazer uma imagem de como está o setor, como está o Brasil em termos de pecuária sustentável. E estamos endereçando alguns temas estratégicos por advocacy, junto a órgãos do governo. Em questão de engajamento, a gente está pactuando ações e trilhando o caminho da sustentabilidade junto a todos os elos. Então, a partir do entendimento comum dos grupos de trabalho, a gente tem desenvolvido termos de compromisso assinados pela cadeia para poder promover, de fato, ações concretas em cada um dos elos. A partir disso, também estamos desenvolvendo um protocolo de pecuária sustentável, que vai visar atender aí, assuntos e critérios básicos e avançados de sustentabilidade, e trazer esse selo demonstrável ao longo da cadeia. Através também de parcerias, estamos trazendo benefícios aos produtores rurais, para que eles possam avançar em termos de sustentabilidade, também recebendo por isso. Então, aqui a ideia é promover descontos e parcerias que sejam benéficas aí para o produtor. No eixo de comunicação, nós estamos construindo espaços que estimulam diálogos colaborativos. Então, através de fóruns, webinars como esse de hoje e também palestras, a gente tem abordado o tema, trazendo atores importantes, dando voz a todos os elos para que a gente possa construir soluções em conjunto.
No nosso eixo de educação, queremos aí inspirar as pessoas para serem parte da solução. Então, através de treinamentos, a gente tem levado o conteúdo de pecuária sustentável, capacitado uma série de atores em todos os elos, técnicos de campo, também produtores rurais, para esse entendimento do que é pecuária sustentável, quais são esses critérios. E com relação ao GIPS, que é a nossa ferramenta que traduz o que são esses indicadores de sustentabilidade para nossa cadeia, o GIPS ele é uma ferramenta orientativa. Então, temos focado esforços para que mais produtores usem essa plataforma, respondam esse questionário e aí possam também ter uma fotografia do nível de sustentabilidade na jornada da sua fazenda. Então, aqui contando brevemente para vocês o que é o grupo e deixando alguns contatos para que vocês possam seguir nossas redes sociais, assinar nossa newsletter e ter um conteúdo bem específico do que a gente tem trabalhado. Bom, para falar brevemente, já passar a palavra ao Floriano, gostaria de reforçar a importância do tema de rastreabilidade bovina. Então, é um assunto pertinente, já faz 2 anos que o GTPS tem discutido esse tema e tem debatido. A gente pretende aí dar início a um próximo grupo no mês que vem. Então, contamos aí com a participação ativa de todos os elos para poder contribuir na solução desse desafio difícil aí que temos que enfrentar nos próximos anos. Floriano. Opa, estava no mudo, perdão. Obrigado, Luísa. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Deixa eu aproveitar e já compartilhar aqui a minha tela para apresentar para vocês. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer aqui ao convite do GTPS pela oportunidade de ser coordenador do GT de rastreabilidade, de ter passado esse tempo todo discutindo esse assunto para a pecuária do Brasil, que é a rastreabilidade. Ao mesmo tempo, agradecer a todos os associados que participaram durante essas 12 sessões ao longo do ano passado, pessoas da mais alta qualificação, especialistas, pessoas que vivem a pecuária e a rastreabilidade há décadas, muitas vezes, e que, somando, a gente tem aí 32 instituições que participaram do GT, representando as 7 categorias. Então, agradecer a todos os associados que estiveram presentes junto com a gente no ano passado, que sem a participação de todos, a gente não chegaria a lugar algum. Então, gente, começando aqui, só a Luz acabou de falar com a gente, repassando a agenda, eu vou tentar ser o mais breve possível na apresentação dos resultados do GT, para a gente ter um pouquinho mais de tempo com os especialistas, com os convidados que a gente chamou aqui para fazer algumas perguntas, para que eles possam falar um pouco da rastreabilidade na perspectiva deles. E, ao final, se tudo der certo, a gente ainda vai ter um pouco de espaço para que vocês possam, quem está nos assistindo agora, possa fazer perguntas a esses especialistas. Então, vou procurar aqui trazer um pouco do racional que a gente teve como norte para esse último ciclo do GT de rastreabilidade, tentando apresentar um pouco de metodologias e também o caminho que a gente trilhou para chegar nos resultados alcançados. Então, a primeira coisa que foi trazido foi um propósito que foi aprovado pelo Conselho Diretor, o propósito desse GT de rastreabilidade, que é o segundo ciclo do GT de rastreabilidade, que foi direcionamentos para ampla adoção da rastreabilidade na cadeia da pecuária. Esse propósito, ele veio a partir de tudo que foi construído no primeiro ciclo
do GT de rastreabilidade em 2021. Então, só para fazer um resgate, em 2021 foram identificados os principais gargalos da implementação da rastreabilidade no Brasil, os principais desafios, os pontos críticos e também as oportunidades. Então, a gente entendeu que agora era o momento de processar todo esse conhecimento que foi adquirido no primeiro ciclo e aprofundar esse conhecimento, identificando aquilo que era prioritário e, ao final, conseguir propor alguns direcionamentos, né, para a rastreabilidade, algumas estratégias que aí já poderiam ser aplicadas na prática. E, para isso, a gente responsabilidades que foram colocadas dentro de um plano de trabalho. Eu vou aprofundar cada uma dessas questões com vocês agora na sequência, mas dando uma visão geral. Em primeiro lugar, a ideia aqui era, a partir das necessidades prioritárias do GT anterior, a gente conseguir entender o que era mais importante, o que vibrava mais no grupo, o que até mesmo era mais divergência, existia maior divergência, portanto, maior necessidade de aprofundamento. A gente trouxe especialistas, a gente conduziu dinâmicas para conseguir aprofundar, nivelar o nosso conhecimento sobre os temas que eram mais críticos. A partir disso, pegamos esses temas críticos e construímos um posicionamento sobre eles, com uma visão de melhorias e de soluções para esses itens que foram selecionados, para, no fim, a gente conseguir algumas estratégias práticas que a gente pretende agora, no próximo ciclo, de fato, aplicar. Então, sobre o primeiro item, é legal primeiro dizer um pouco do que veio do GT de 2021, quais eram as necessidades prioritárias identificadas. Então, esses cinco itens identificados dão para a gente uma noção um pouco geral sobre as principais questões sobre a rastreabilidade. Então, em primeiro lugar, adotar ferramentas de gestão, ferramentas de gestão de dados, tecnologias pelos produtores. Então, é absolutamente necessário que a gente tenha tecnologias que possam amparar os produtores a conseguir levantar os dados necessários para o monitoramento e para a rastreabilidade. Essas tecnologias, elas têm custos e, portanto, é importante também criar incentivos ao setor produtivo para que a gente possa essa rastreabilidade e não, de maneira não onerosa ao setor produtivo e, portanto, com uma possibilidade de escala. A GTA é um tema que vem sendo discutido há muito tempo, a GTA enquanto ferramenta de rastreabilidade socioambiental. Então, a gente trouxe também esse tema, eu vou falar um tanto sobre ele nessa apresentação de hoje, o entendimento sobre o uso da GTA como ferramenta de rastreabilidade socioambiental. A questão sobre informações da origem do gado, ou seja, dos fornecedores indiretos à indústria. Então, como conseguir pegar os dados da primeira etapa da produção, da etapa de cria, e levá-la até o próximo elo, até a indústria, e, ao mesmo tempo, como conseguir padronizar compromissos e procedimentos para fazer com que essa informação que vem lá da primeira etapa do setor produtivo possa chegar até o varejo e, eventualmente, entregando mais valor para toda a cadeia. Então, essas foram as principais necessidades encontradas no GT de 2021, que foram entregues para nós, e a gente conduziu algumas dinâmicas para conseguir entender o que disso tudo era mais importante. O que vibrava mais. Quando eu digo isso, a nossa dinâmica era, bom, vamos trazer para todo mundo a liberdade de colocar quais são os seus questionamentos de maneira livre sobre cada um desses itens. Foram gerados 22 questionamentos, e esses questionamentos foram priorizados por votação. Então, aquilo que todos do grupo julgavam que era mais interessante, a gente podia votar e entender o que fazia mais sentido, e no final a gente encontrou 3 grandes temas que foram nortes para o resto do GT. O primeiro deles, o uso de GTA para fins de rastreabilidade.
O funcionamento do SysBov, isso também aí a gente acaba falando também sobre identificação individual de bovinos e o uso de blockchain como ferramenta de rastreabilidade. Então, a gente fez uma espécie de funil, indo de todos dessas necessidades prioritárias até alguma coisa que era crítica, né? E que pudesse nortear as nossas discussões na sequência. A gente teve um arcabouço de perguntas e respostas, que por acaso ela não está aparecendo aqui, era para estar aparecendo, mas, enfim, nessa dinâmica, a gente, todo mundo fez várias perguntas, a gente selecionou todas essas perguntas e elas estão todas disponíveis no nosso relatório, que vocês podem, está aberto ao público, todos podem acessar o site do GTPS e ver de maneira bastante aprofundada todos os resultados dessa dinâmica. Assim, aqui, ó, agora apareceu, eu não sabia que estava com com esse efeito. Então, eu não vou de qualquer maneira aqui perder o tempo lendo aqui para vocês quais foram esses pontos levantados, mas recomendo a todos que têm interesse que possam olhar o nosso relatório e ver um pouco do resultado dessa dinâmica, que traz um pouco uma visão geral do que há de rastreabilidade, de todos os temas, todas as dúvidas que são mais urgentes para todas as categorias. Então, a partir da seleção desses principais temas, a gente convidou pessoas especialistas, né, para nos ajudar a tirar essas dúvidas, responder essas perguntas e nivelar o nosso conhecimento. A gente teve 2 representantes do MAPA, o Luiz Felipe de Carvalho, chefe da Divisão de Trânsito Nacional, fez uma apresentação sobre a GTA, também do MAPA, a Andréia Pérez, auditora fiscal federal agropecuária, fez uma apresentação sobre o SysBov. Também sobre o SysBov, a gente teve a contribuição do Paulo Costa, que fazia parte da CNA e que respondeu diversos questionamentos sobre o SysBov. A gente teve o Vasco Pitti, da Safe3, que trouxe um caso prático da utilização de GTA via ferramenta Conecta. E, por fim, a gente teve uma aula do Gabriel Aleixo, que é head de consultoria da Weblock, que, enfim, fez uma grande aula para a gente, explicando as utilizações que existem hoje para blockchain, para rastreabilidade, tanto no ambiente da pecuária bovina, como também em diversos outros setores. Foi uma apresentação extraordinária também, e eu recomendo a todos os associados do GTPS que entrem na intranet e que, se caso tenham alguma dúvida sobre esses temas, todas essas reuniões estão gravadas e vocês podem assistir cada uma dessas aulas. Aproveito também para, mais uma vez, agradecer esses convidados por terem nos iluminado com o conhecimento de vocês. Então, como uma entrega extra, a gente entendeu que por todas as conversas que a gente via tendo e também por uma espécie de inteligência coletiva do grupo, a gente conseguiria fazer uma grande listagem de ferramentas que hoje estão em operação no Brasil e que solucionam problemas diferentes para etapas da cadeia diferente, para categorias diferentes, entendendo que essa também era uma demanda, uma vez que muitas vezes a gente não sabe qual é a solução ideal para o problema que a gente tem. Então, essa também foi, digamos, uma entrega extra, que foi essa lista de ferramentas que está disponível para todos os associados do GTPS. Essa é uma lista viva e que ela vai estar em constante atualização na medida que a todo dia estão surgindo inovações e novas soluções. Então, como entregas para esse primeiro item, a gente teve esse arcabouço de perguntas e respostas disponível no nosso relatório. Listamos os estudos de caso que foram apresentados por todos os convidados
isso está no nosso site, e também essas ferramentas de rastreabilidade, soluções de rastreabilidade. O segundo item, construir um posicionamento do GT referente aos itens selecionados, a gente seguiu o seguinte caminho. Em primeiro lugar, a gente entendeu que precisava aprofundar sobre o GTA, sobre o SysBOV, sobre a blockchain. Então, como a gente conseguir ter uma visão ampla sobre os entraves e potencializadores do uso de GTA, SysBOV e blockchain para fins de rastreabilidade. A maneira como a gente fez isso foi fazer uma dinâmica que envolvesse todas as esferas relevantes no que tange GTA, SysBOV e blockchain. Então, quais são os potenciais entraves para GTA no ponto de vista político, econômico, social, tecnológico, ambiental, legal? A gente fez isso para esses 3 temas. A gente teve, eu acho que, algo como 2 ou 3 reuniões dedicadas a isso. Nessas reuniões, a gente já começou a identificar, muitas vezes, opiniões divergentes, e isso nos ajudou a ter uma visão geral sobre o sentimento do grupo, sobre todas essas ferramentas, e que foi super importante para a gente conduzir para a etapa seguinte de seleção de soluções. Então, criamos esse mapa todo com entraves e potencializadores. Ele também está disponível na íntegra no relatório. A partir dessas informações geradas nessa dinâmica, a gente elaborou algumas propostas de superação dos desafios identificados. Então, um brainstorming, né? Beleza, depois de tudo isso que a gente aprendeu sobre todos esses temas, depois de fazer essas dinâmicas, depois de trocar informação em diversas reuniões, quais seriam as possíveis soluções para os desafios ligados ao uso dessas ferramentas para rastreabilidade? Então, a partir desse brainstorm, a gente fez uma votação sobre essas propostas, especificamente para GTA e SysBOV, entendendo que blockchain é ainda algo muito novo e que ainda não está no momento da gente apontar melhorias, mas sim para GTA e SysBOV. E a maneira que a gente fez para fazer essa votação é pensando o que um coeficiente entre impacto e esforço. Então, o que tem mais impacto, qual a solução que tem mais possibilidade de transformação, de resolução de problemas reais, mas ao mesmo tempo que tem menos esforço. Então, que poderia ser mais facilmente implementada. Aquilo que tivesse o melhor coeficiente seria aquilo que a gente iria escolher como solução. A gente escolheu uma solução para GTA e uma solução para SysBOV, que, enfim, se tornou a grande entrega desse item 2, tanto esse mapa dos entraves e potencializadores, mas também essa identificação das soluções e uma votação para, então, chegar na terceira etapa do GT. Então, o que foi votado foram, tanto para GTA como para SysBOV, foram, no caso da GTA, uma proposta que visa uma exigência de informação do CAR ou de geolocalização do estabelecimento rural para a emissão da GTA. Então, a ideia é que, a partir disso, exista uma maior facilidade e segurança para a caracterização da condição de conformidade ambiental dos estabelecimentos rurais. No caso do SysBOV, uma atualização do sistema de emissão de uma numeração oficial de rastreabilidade individual de bovinos para permitir que o seu uso seja acessível, universal para qualquer sistema, por qualquer produtor, ferramenta de gestão, enfim, até mesmo para o manejo interno da fazenda. Então, essas foram as 2 soluções mais votadas, mas no caminho a gente entendeu que, por mais que elas tenham sido muito votadas, uma delas houve consenso, mas de outra houve um grande dissenso, uma grande divergência, que é natural, pensando que a pecuária é um setor, um segmento bastante diverso, com diversas categorias e com diversos interesses diferentes.
Acredito que esse, inclusive, tenha sido o momento onde a gente dedicou mais energia, onde a gente dedicou mais horas de conversa, e acredito também que tenha sido mais engrandecedor, porque acredito que a gente cresce muito com as divergências, com pontos de vista diferentes. Então, como lidar com a divergência? A gente entendeu que a gente poderia propor estudos para trazer mais dados, para aprofundar sobre o tema, para trazer um conhecimento na prática, para que a partir desses dados a gente conseguisse voltar essa discussão, mas numa espécie de outro ponto da espiral, né? Tendo mais dados para eventualmente conseguir chegar num consenso. Então, aí já chegando num documento propositivo, que esse é um documento paralelo ao relatório, então temos o relatório e tem esse documento propositivo que condensa um pouco esses resultados finais. O que foi consenso é sobre a democratização da rastreabilidade individual de bovinos. A gente sugere uma avaliação conjunta do mapa da CNA e do setor privado para elaborar essas seguintes melhorias. Então, em primeiro lugar, a implementação de um sistema de rastreabilidade individual usando a numeração 076, que é o código ISO do Brasil, fazendo disso um sistema público e de livre acesso para qualquer um. A gente acredita que a evolução desse sistema possibilita que qualquer produtor possa acessar a numeração oficial para fazer a identificação dos seus animais, ou mesmo para qualquer ferramenta de gestão, e possa usar essa ferramenta, essa numeração oficial, para cumprir requisitos de protocolos de rastreabilidade, protocolos de certificação sanitária internacional ou do mercado interno. Ao mesmo tempo, ainda nesse tema da democratização da rastreabilidade individual, a gente sugere também uma atualização do sistema de emissão de numeração oficial do mapa, via a plataforma de gestão agropecuária, que essa atualização vai permitir que a solicitação dessa numeração oficial possa ser simples, possa ser facilitada e possa estar de acordo com o contexto da tecnologia que a gente vive hoje, enfim, aumentando a possibilidade de inovação dentro do setor, mas também facilitando essa universalização de acesso, que é tão importante para que a gente consiga fazer com que os dados da pecuária fluam de maneira coerente por toda a cadeia. Por fim, existe essa sugestão de que sejam criados incentivos, ou que aumentem os incentivos para a adesão de produtores no cumprimento de requisitos de rastreabilidade, sejam esses incentivos via isenção fiscal ou mesmo agregação de valor no pagamento pelas carcaças de animais certificados, por iniciativa privada ou pública. A gente, como já falei em outros momentos, entende que o produtor, quando onerado por tecnologias, por novos procedimentos que têm que ser incorporados, tem menos incentivo para aplicar rastreabilidade e, portanto, a gente tem uma maior dificuldade de fazer com que exista uma escala para a rastreabilidade, que é justamente o nosso objetivo. E como análise, a vinculação da numeração do CAR à GTA, não é? Então, esse foi um ponto de divergência que a gente recomenda a realização de um estudo, que a gente pretende fazer isso no próximo ciclo. Essa é uma das atividades que vão ser, que vamos atacar, não é? E, claro, esse estudo vai ser feito por uma entidade isenta, com comprovado conhecimento na cadeia produtiva. Então, a gente também, nesse documento propositivo, explana quais foram os argumentos a favor e os argumentos contra essa questão da vinculação da GTA ao CAR. Então, em resumo, o que é argumentado a favor disso é que a GTA é um documento oficial e obrigatório de transporte de animal no Brasil e, portanto, existe uma ampla adoção da GTA. Ao mesmo tempo, a partir da LGPD é argumentado de que fazer uma integração da GTA com o CAR sem que seja compartilhado informações sensíveis dos produtores. Ao mesmo tempo, a gente vê que existe na prática algumas ações no setor privado
ou mesmo no setor público, do uso do GTA para análise social de propriedades. Então, esses são os argumentos a favor. Como argumentos contra, existe um grupo que entende que a vinculação de qualquer informação à GTA que possa servir como base para atuação ou qualquer outra restrição irá ter um efeito contrário ao esperado. Isso porque será mais um item de receio para o produtor, diminuindo a declaração de trânsito de animais e, portanto, aumentando o risco sanitário dos rebanhos nacionais. Ao mesmo tempo, se argumenta que o CAR associado à GTA não vai ter efeito sobre o monitoramento ambiental, porque o CAR ainda, em sua maioria, não foi validado. Além disso, o CAR, como foi proposto no Código Florestal Brasileiro, cumpre a sua função por si só, não havendo necessidade de ser atrelado a qualquer outra ferramenta. Então, esses são os argumentos contrários, e a partir desse entendimento de que é importante ter mais dados para que a gente possa avançar nas discussões e não ficar estático numa grande divergência, a gente vai realizar um estudo para ver os impactos da vinculação da GTA a qualquer outra ferramenta, um estudo que vai ser conduzido por entidade isenta, que vai passar por um processo da gente entender quem seria o fornecedor, digamos assim, desse estudo, que vai ter um conhecimento profundo, comprovado da cadeia produtiva, e a gente entende que o Pará pode ser um caso prático para a gente conseguir pegar dados sobre esse tema, uma vez que hoje tem havido a vinculação de CAR na GTA no estado do Pará. Então, como a entrega final desse GT é esse documento propositivo com estratégias definidas e que serão essas estratégias desdobradas agora nesse próximo ciclo do GT de rastreabilidade. Então, agora, dando uma visão geral, a gente passou um primeiro ciclo entendendo quais são as questões críticas, entendendo quais são os problemas, aqui fazendo uma espécie de funil, aprofundando aquilo que é mais importante, procurando encontrar soluções, aí já traçando soluções para aquilo que for consenso, trazendo estudos para aquilo que não foi consenso, para nesse próximo GT a gente conseguir aplicar já no mundo real todo o resultado dessas discussões. Então, para finalizar aqui, eu faço um convite a todos que estão nos assistindo a participarem do GT. Quem é associado do GTPS pode participar, quem não é pode se associar ao GTPS e participar dos GTs. Eu acho que a rastreabilidade é um problema extremamente complexo, que envolve diversas visões e só pode ser solucionado justamente por isso, com a união de todas as categorias, a união de diversas mentes pensantes, e nenhum lugar melhor para que a gente possa chegar a esse tipo de solução, chegar a esse tipo de superação de desafios que o GT de rastreabilidade. Esse próximo ciclo, eu não estarei como coordenador, estarei como espectador, participarei das reuniões, mas a gente estará em ótimas mãos, na mão do Aécio Flores, que é vice-presidente da ABICAR, que eu tenho certeza que vai fazer um trabalho extraordinário na coordenação desse GT, e que também eu acredito que vai ser talvez o GT mais mão na massa, um GT que a gente vai conseguir colocar muita coisa em aplicação, o que é muito excitante, o que é muito interessante ser parte da solução de um negócio que é tão relevante para a pecuária nacional. Então é isso, gente. Obrigado aí pela atenção. Depois devo estar aí há uma meia hora já falando com vocês. E eu vou passar a bola agora para a Bia, que ajudou a gente durante todo o GT de rastreabilidade, que ela vai chamar os nossos convidados. É isso, Bia? É isso mesmo, Floriano. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, sua apresentação. Muito obrigado aí por compartilhar os resultados do GT e também por conduzir, né, esse grupo, equilibrar os vários pratinhos aí das diferentes categorias durante todo o ciclo. A gente sabe que é uma missão aí, um desafio. Peço que você continue aqui com a gente, Floriano. A gente tem perguntas, né, no final, já tem pessoal enviando no chat. E reforçar aí que o relatório está completo, né, está disponível no nosso site do GTPS.
E o documento propositivo também, o webinar ficará gravado, tá, gente? Também, só para relembrar. Então, se alguém chegou aí um pouquinho atrasado, fique tranquila, poderá acompanhar na íntegra. E agora, eu quero convidar, né, nossos 5 convidados especiais aí que participaram do nosso GT, né, que possuem expertise no tema, a responderem algumas perguntas, né, sobre o elo da cadeia. Então, nosso primeiro convidado é o Ivo Martins, que é diretor comercial da Allflex. Seja bem-vindo, Ivo. Tudo bem com você? Olá, Bia, tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, tratando de um tema tão relevante para a nossa pecuária. Nós agradecemos a presença. Gente, o Ivo está representando então o elo de insumos e serviços, né, dentro do GTPS. Ivo, eu queria saber, né, então, aí, fazendo uma rodada, né, com os especialistas, aproveitar de vocês, como que a rastreabilidade individual ela contribui, né, para o avanço na pecuária e, na prática, como que fica a gestão dentro da propriedade e o acesso a mercados? Perfeito, Bia. Até vou compartilhar uma pequena apresentação, só para a gente ter como base alguns slides. Pode me falar se já está compartilhado? Eu sempre gosto. Ah, tá. De toda forma, Bia, até subir a apresentação, mas só para a gente contextualizar, eu gosto de começar a falar desse tema de identificação individual, rastreabilidade, e contextualizar, né, que quando a gente identifica o animal, identifica o bovino, eu começo a medir, e eu tenho um controle. Isso é uma premissa básica quando a gente fala em gestão, tá? Então, olhando dentro da porteira, a partir do momento que a gente tem condição de ter o animal, né, de ter o rebanho individualizado, com numeração única, a gente consegue fazer várias avaliações zootécnicas, comparativas entre o rebanho, as intervenções necessárias. E quando eu consigo trazer essas informações, né, dessa unidade produtiva, que é o meu animal, e coloco dentro de um sistema de gestão, que pode ser ele desde o mais simples, uma caderneta, né, de anotações, uma planilha, ou até mesmo um software de gestão, eu consigo ter várias informações relevantes para uma pecuária profissional, para uma pecuária atualizada, como elas, né? Eu saber a origem desse animal, de quem eu comprei, eu ter o controle das movimentações desse rebanho, eu poder avaliar a genética, poder avaliar a parte sanitária, trabalhar o tema de bem-estar animal de maneira muito mais assertiva, e isso contribui, né, tanto da parte social, que melhora o ambiente de trabalho, de uma estrutura mais organizada, e também eu tenho melhor condições de avaliar o ativo patrimonial que nós temos dentro da fazenda, que isso a gente sabe que ainda é uma grande dor, né? E quando a gente olha todo esse arcabouço de informações, de controle, ela é a estrutura para ter um programa de rastreabilidade. E quando a gente pensa, né, a rastreabilidade tendo uma viés, uma visão, ela dentro da propriedade, dentro da porteira, ela é essa ferramenta, a minha base de controle para o meu manejo interno. Quando você olha a rastreabilidade, a identificação individual oficial dentro de um território, nós temos aí um fortalecimento, uma garantia adicional para a minha defesa sanitária. E quando eu olho nos intercâmbios, que são os acessos a mercados, né? Eu quero promover a minha carne, quero acessar novos mercados. E o mais importante, Bia, a rastreabilidade, ela traz, né, uma segurança para você preservar os mercados já abertos, trazer informações em situações sanitárias qualquer de uma maneira muito mais assertiva, muito mais rápida, muito mais profissional e também promove a possibilidade de aberturas ou até mesmo agregar valor ao produto. E isso realmente decorrer em toda a cadeia produtiva, em todos elas ganhando de uma maneira consistente. E um ponto muito importante, né, que às vezes a gente não fala alguns exemplos positivos que nós já temos no Brasil sobre esse tema de rastreabilidade individual bovina. Mas desde 2006, nós temos um estado, que é Santa Catarina, que promoveu a identificação individual de 100% do seu rebanho.
Esse foi um movimento muito importante, né, que aquele Estado fez e que eu entendo ser uma referência e poder ser de modelo para outras iniciativas, tá? Quando a gente, né, pensa numa estrutura da importância dessa rastreabilidade, tanto para gestão como para abertura de novos mercados ou para permanência de mercados já conquistados, a gente tem alguns pilares importantes para a gente ressaltar. Quais são, né? O aspecto sanitário, a poder certificar o estado sanitário do nosso rebanho, a gente fortalecer as garantias adicionais dentro dos programas de erradicações de enfermidades, um exemplo é brucelose e tuberculose, e também a gente ter condição, dentro de uma emergência sanitária, a gente trazer a rastreabilidade e o controle desse rebanho com informações bastante confiáveis num período menor de 24 horas. Isso é realmente a grande entrega que um programa de rastreabilidade pode prover. E um ponto que está extremamente, né, vinculado com esse nosso trabalho de GPS, que está na pauta, é a questão do controle dos indiretos. Só a partir de uma identificação individual do rebanho é que a gente vai ter condição de informar aonde esse animal nasceu, por quais fazendas ele passou, com quais outros animais ele teve uma interação, e também a gente ter condição, através das informações, desses ganhos também para o controle sociais, situações de exploração análoga à escravidão, tá? Trazendo também a rastreabilidade como ela sendo um ponto de aprimoramento de controles fiscais, isso é importante a gente tratar de uma maneira bastante consciente e dentro da esfera de discussão adequada. E, né, só reforçando o ponto sobre acesso a mercados, quando a gente fala de um programa consistente de rastreabilidade e identificação individual, a gente está falando de reputação e confiança, e é isso que faz a gente galgar novos patamares para a nossa pecuária, e é realmente esse trabalho que a gente acredita. Pia, essa era a mensagem que eu gostaria de compartilhar. Estou à disposição aí para... Maravilha, Ivo. Obrigada pela contribuição, pela aula aí, né, que a gente acompanhou agora. Peço que você continue com a gente, né, para o nosso debate ali, em relação também às dúvidas do chat, se surgir. E aí, mais tarde, a gente volta com todo mundo. Muito obrigada. Perfeito, Agora eu quero obrigado. convidar o Pedro Burnier, né, ele é o gerente de programa agropecuária da Amigos da Terra, Amazônia Brasileira, representando a sociedade civil aqui no nosso webinar. Seja bem-vindo, Pedro, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, né? E qual a pergunta? Obrigada pela participação, Pedro, por topar aqui, né, contribuir com a gente. A gente quer saber, né, na prática, qual que é o principal instrumento de rastreabilidade socioambiental que está sendo utilizado e qual a sua abrangência, se existe algum risco das ferramentas. Ok. Bom, primeiro eu vou fazer uma rápida contextualização, né? A gente sabe que os biomas da Amazônia Cerrado têm risco elevado para compradores e para investidores, né? Com relação à cadeia de fornecimento da carne bovina e do couro também. Mas há bons fazendeiros, inúmeros bons fazendeiros nessas regiões com práticas sustentáveis e de baixo risco de desmatamento, né? Então, realmente, a rastreabilidade é a chave para identificar esse bom pecuarista, né? E incluí-lo nessa solução de mercado. Então, mercado sempre é um driver importante nessa discussão. Como solução que a gente viu que está realmente ocorrendo na prática é a utilização do GTA e CAR, porque é realmente como você consegue dar maior escalabilidade a um menor custo, né? E responder rapidamente essa demanda de mercado. O GTA contém a localização da fazenda, né? Mas ao linkar com o carro, você consegue ver o limite e também as informações ambientais que estão na produção dessa fazenda, né? A identificação individual, ela é, como foi apresentado, uma excelente solução. Mas a gente vê que dentro do Brasil, né, a gente tem aí, eu acho que menos de 2% realmente com essa identificação, diferente do Uruguai, com rebanho menor, né? Então, na prática, o que a gente vê as indústrias utilizando realmente é a informação de GTA e CAR.
Então, você tem aí, com relação a fornecedores diretos, né, que, na verdade, são monitorados, a gente vê que mais de 30 frigoríficos hoje usam esse sistema de GTA/ICAR para fazer essa análise, né? Então, você tem aí empresas tipo AgroTools, Nice Planet, Brain, né, a própria Geofloresta, que fazem esse trabalho no dia a dia. Por quê? Porque os frigoríficos têm que assumir, na verdade, eles cumpriram alguns compromissos, né? O TAC é realmente um dos compromissos assumidos por vários desses frigoríficos no bioma Amazônia, né? Mas também tem os compromissos com relação ao varejo nacional, né? Tem duas grandes redes que também têm critérios para comprar esse gado e saber a origem dele, né? E também agora com algumas normativas internacionais, como a Unidade Europeia, enfim, Estados Unidos, o Reino Unido e tudo mais, né? Então, em função disso, está sendo utilizado realmente essa ferramenta, né? E a própria auditoria do TAC, quando ela é feita, ela utiliza o GTA e o CAR junto para exatamente fazer essa análise e ver a questão do compliance dessa aquisição. E quando você leva isso para os indiretos, que agora é o tema, tem uns 2, 3 anos aí que você viu uma demanda muito grande, né, dos investidores, enfim, do mercado internacional, a gente vê que mais de 50%, né, estudo demonstra que mais de 50% do desmatamento ocorre nos indiretos, né? E aí, de novo, a gente vê essa solução como uma solução que pode endereçar o problema a curto prazo, né? E nesse caso, né, o próprio GTFI publicou lá no seu site um mapa de ferramenta em que se aparece lá o Conecta, a plataforma de pecuária e transparência da JBS, o SMGO Prospec, né, e o próprio Visipec, como algumas alternativas, né? Alguns desses instrumentos, eles utilizam a busca automática de GTA/ICAR. Os outros, na verdade, eles utilizam a informação do próprio produtor, o fornecedor direto, que tenta obter a informação dos seus fornecedores indiretos, né? E aí, com isso, ele consegue rastrear até a origem do animal. E, nesse caso, né, a transparência da GTA ajuda para os dois sistemas, né? A abrangência dessas ferramentas, potencialmente, são todos os biomas, né? Já que você obtém o dado a partir do próprio fornecedor direto. Eu acredito que, na verdade, assim, o que está sendo usado, no caso indireto, seria uma combinação, né, de uma ferramenta para fazer um diagnóstico inicial, né, e depois o próprio monitoramento da compra com uma ferramenta que utiliza com os dados dos próprios produtores. Bom, limitações. Claro, todos nós sabemos, né? A GPA é autodeclaratória, é por lote, esse nível de transparência varia de estado para estado, né? E nem sempre é possível fazer esse match, né, do cara GTA, porque muitas vezes os dados são diferentes, né, e às vezes não se comunicam, né? E também a gente vê que o próprio produtor às vezes tem esse receio, né, de usar GTA por questão de insegurança dos seus dados, né? Isso, na verdade, é uma coisa que está sendo trabalhada. Agora, independente dessas limitações, eu ainda acho que o uso da GTA é o que aparece como instrumento viável para se ganhar escala e para atender esses compromissos, né, que os atores do mercado assumiram, né? Agora, existem soluções diferentes para diferentes mercados, né? Então, eu acho que, por exemplo, a própria questão da normativa da União Europeia é improvável que o GTA satisfaça esse requerimento de regulação, né? Porque você vai ter que ter o georreferenciamento de todos os fazendas de gado, o nascimento, né, segundo o tal do artigo 9 lá. Então, eu acho que a solução a médio prazo realmente ainda é você trabalhar com uma marcação individual, brinco, bottom, que seja, né? E você ir ampliando paralelamente a esse trabalho sendo feito do GTA/ICAR, né? Eu acho que nós somos a favor, quer dizer, até enquanto amigos, a favor da identificação individual, né? Mas a gente diz que isso ainda leva um tempo e a gente sente que alguns atores, principalmente os frigoríficos e os varejistas, assumiram compromissos e que, na verdade, essa solução GTA/ICAR tem sido usada realmente pelo mercado. Bom, eu acho que eu passei um pouquinho do meu tempo, mas esse seria a minha contribuição. Muito obrigado, Pedro. Realmente é um tema que, enfim, se deixar a gente fala bastante aí, né? Porque realmente é bem relevante para o setor. E esse ano, ainda com todos esses, né, acontecimentos. Enfim, muito obrigada pela participação. Peço que você continue com a gente, né, para tirar algumas dúvidas. Vamos seguir com o próximo convidado, que é o Carlos Barbieri.
Ele é gerente de sustentabilidade da Norvida e está representando aqui o elo de varejo e restaurante. Seja bem-vindo, Carlos, tudo bem com você? Tudo jóia, Bia. Boa tarde, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês. Que ótimo, Carlos. A gente tem uma pergunta, então, também para você, né? Para o setor, né, de varejo e consumo, qual a importância da rastreabilidade e como o público, consumidor e mercado percebe a necessidade desse tema? Bom, eu acho que eu vou ter que usar um pouquinho das falas dos meus colegas aí que passaram antes para a gente poder tentar entender algumas dores e, em cima dessas dores, tentar descobrir o que acontece, o comportamento desses mercados. Quando falamos de mercado interno, nós temos necessidades básicas que ainda estão em processo de suprimento. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que a proteína bovina, ela ainda é um artigo de desejo, vamos dizer assim, da classe geral no Brasil. Então, dentro desse momento, esse contexto é diferente, por exemplo, de um mercado europeu. E agora eu vou citar um mercado como do varejo, como a França, por exemplo. Então, nós temos membro do Carrefour, que comercializa carne brasileira na França, e tiveram vários problemas, e outros produtos também, né, nesse processo de rastreabilidade dos animais que são abatidos para comercialização desses produtos na Europa. Quando a gente fala de norte da Europa, tem um incremento, vamos dizer, dessas ações que devem ser demonstradas para que o consumidor europeu, que tem já a maioria das suas necessidades básicas já satisfeita, consiga também, de alguma forma, contribuir, ou melhor ainda, né, deixar de contribuir para a degradação ambiental do planeta e da própria sociedade, quando a gente trata de critérios socioambientais na produção bovina. Então, pensando nesse propósito, pensando nessa proposta, o mercado europeu ele tem uma necessidade de entender e ter a certeza que não existe contribuição naquilo que eles estão adquirindo para nenhum processo de degradação ambiental ou humano. Basicamente é isso que a União Europeia quer. Então, quando nós entendemos que no Brasil ainda nós estamos num momento um pouquinho atrás, então esses mercados se tornam diferentes. Então, quando pensamos assim, conseguimos entender que, na verdade, o que é preciso para conseguir atingir esses objetivos é esforço, é dedicação. Então, dentro do GTPS, é isso que a gente tem feito nos últimos tempos, transformando ideias em propostas que podem ser execuíveis, podem ser executadas pelo governo federal e pelos governos estaduais, de forma que a gente consiga levar um pouco desse momento que nós estamos vivendo, de tentar promover a rastreabilidade total da cadeia bovina de uma forma natural, de uma forma que nós consigamos atingir aquilo que é a vontade de todos, saber de onde está vindo o animal que é abatido no Brasil. Isso para o governo é bom, porque diminui o problema de sonegação fiscal com o abate clandestino de gado, por exemplo. Diminui o problema de sonegação ou problema de saúde pública com o abate clandestino também de animais que não foram verificados, não foram atestados pela sanidade animal. Então, isso tudo, a rastreabilidade bovina, contribui além de comércio. Então, quando a gente fala de produção animal, é importante saber aonde aquele animal nasceu e aonde aquele animal morreu. Para quê? Para que se consiga determinar o ciclo completo daquele animal. Como ele foi produzido, qual é o método de produção, ele viveu em área livre, ele se alimentou de pasto, ele teve uma vida boa. Por quê? Porque o bem-estar animal também é importante. Então, quando a gente fala de rastreabilidade, nós estamos falando de todos esses aspectos juntos. Por quê? Porque é possível ir até essa propriedade, ou no mínimo pegar uma imagem de satélite e verificar como que está o estado daquela propriedade onde aquele animal foi gerado ou ele foi formado. Então, dessa forma, a rastreabilidade está ligada a um direito do consumidor, de saber aquilo que ele está adquirindo, aquilo que ele está consumindo e como que ele pode contribuir, ou melhor, não contribuir para a destruição do meio ambiente e das próprias populações que estão no entorno dessas áreas. Então, dentro da rastreabilidade, o que ficou discutido foi que é preciso o Brasil evoluir nas questões da identificação individual, abertura do número 076 para que seja utilizado por todas
os pecuaristas que queiram. O que isso significa? Que os pecuaristas hoje têm números de manejo. Os pecuaristas mais técnicos, tecnificados, eles numeram o seu gado já, eles já têm identificação animal, eles já conseguem fazer um processo de análise de desempenho daquele animal. Então, tudo isso dentro de um campo de captação de dados, a rastreabilidade contribui para todo esse processo. Como já foi falado anteriormente, se a gente tiver um problema um problema sanitário, consegue-se chegar exatamente na propriedade, sem suspender um estado inteiro, por exemplo. Então, são coisas que só contribuem, e o Brasil precisa avançar. A legislação que trata desse assunto no Brasil ainda é da década de 60. Então, nós precisamos nos debruçar sobre isso, colocar um passo à frente e partir efetivamente para a utilização de tecnologia para minimizar também os custos, né, de operação e de manejo desse sistema de rastreabilidade total bovina, trazendo segurança para todos os mercados, tanto para o interno, que ainda não despertou para essas questões, e para o externo, que já despertou e tem exigido do Brasil uma forma de se expressar e que possa realmente contribuir para a manutenção da floresta, manutenção das populações tradicionais e sem agressão às sociedades que estão no entorno dessas áreas. Eu acho que era isso que eu podia contribuir por enquanto, Bia. Carlos, muito obrigado pela sua contribuição, falando aí sobre a importância, né, da rastreabilidade, de como os mercados percebem isso. Com certeza conseguiu dar uma ótima contribuição com a gente. Peço para você continuar também aí, aqui no final a gente vai trazer algumas perguntas para continuar participando. Muito obrigada. Vou chamar agora o Rafael Ribeiro, que ele é assessor técnico da CNA e ele está representando ela no setor produtivo. Seja bem-vindo, Rafael, tudo bem com você? Boa tarde, Bia, boa tarde a todos que nos assistem. Prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigada por aceitar o convite, né, mais uma vez. Relembrando aqui, gente, se vocês tiverem dúvidas, né, quiserem mandar no chat para os convidados, fiquem à vontade. No final aqui a gente vai trazer, né, as perguntas para eles responderem. E, Rafael, então, a gente quer saber, né, para o setor produtivo, né, qual que é o maior desafio para a democratização da rastreabilidade individual no Brasil e o que é essencial para a gente resolver? Obrigado, Bia, pela pergunta. Antes de responder a pergunta, agradecer aqui em nome da CNA o convite, né, para participar aqui hoje dessa discussão tão importante de um assunto que a gente entende como de grande importância para a pecuária nacional e que o Brasil precisa, aí, de fato, avançar em um sistema de rastreabilidade individual de bovinos, né? O próprio Ministério lançou aí, no final do ano passado, uma tomada pública de subsídio justamente para coletar esses subsídios para que a gente tenha aí condições de avançar com essa questão, né? E como muito bem colocado pelos colegas anteriormente, os pontos positivos, né? O Ivo colocou a questão do maior gerenciamento da atividade, abertura de mercado, agregação de valor, então é indiscutível aí o quanto a pecuária nacional, né, que é líder aí nesse contexto global, avançaria também com a implantação de um sistema de rastreabilidade individual. Eu destaco que esse assunto tem sido amplamente discutido aqui na Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte da CNA, inclusive foi apresentado aí pelo Floriano. A gente tem trabalhado sim numa proposta de rastreabilidade individual de bovinos, né? A ideia é que esse sistema seja simples, então já colocando aqui alguns desafios que eu vou colocar adiante também, mas a questão da própria operacionalidade, que seja um sistema simples, né, em termos operacionais, porém eficiente, que garanta a origem dos animais, né, propriedade de nascimento, e também as movimentações, né, entre as propriedades até o abate, né, como é colocado também pelo próprio Carlos, a gente trabalha dentro dessa proposta a utilização de uma numeração única oficial com base na numeração 076. Então, a nossa proposta, pessoal, é uma proposta de rastreabilidade básica, ou seja, ela não trata das questões específicas, né, e demandas aí de cada mercado, como as questões socioambientais, o tipo de manejo, controle de resíduos, entre outros, né? E esses critérios eles poderão, sim, ser abordados em protocolos de rastreabilidade de adesão voluntária, conforme o interesse do produtor. Hoje a gente já tem alguns protocolos nesse sentido, né? Carne em carbono neutro, produção sustentável de bezerro, né? Então a ideia nossa não é trabalhar um protocolo, mas sim o registro ali de informações como data, local de nascimento, a raça, o sexo do animal e também ter esse monitoramento de cada movimentação. Que pé que está isso? Nós estamos em fase de discussão dentro da comissão e após a validação aqui na Comissão Nacional, a gente vai levar isso para ser discutido na Câmara. E aqui eu já deixo um convite para todos os GTPS, né, aproveitando aqui a presença também da Luísa,
para que faça um contato com a Câmara Setorial. A gente pode até ajudar nesse meio de campo aí, para que o GTPS participe dessa reunião, onde vai ser apresentada essa proposta, e ali também a gente vai ter a contribuição nessa proposta da base produtiva dos demais elos da cadeia, né? Então fica aqui já o convite, e respondendo a pergunta da Beatriz, eu gostaria de colocar aqui 3 pontos, né, relacionados ao desafio e o que a gente pode fazer para avançar, para crescer dentro dessa questão, né? Primeiro, eu já até adiantei alguma coisa, a questão da operacionalidade do sistema, né? Então, foi colocado aí a possibilidade de você solicitar a numeração através do módulo de rastreabilidade da PGA, e a gente sabe que esse módulo precisa melhorar bastante, principalmente com relação à acessibilidade, a um layout ali de fácil compreensão e utilização pelo usuário. E um ponto importante, né? O sistema precisa estar integrado, né? O produtor, a indústria, os demais elos envolvidos ali, né, o frigorífico, enfim, todos aqueles que fazem parte da cadeia da carne bovina. Então, o primeiro ponto que eu colocaria como desafio é justamente a operacionalidade do sistema. Um segundo ponto, que é extremamente importante também, é o custo envolvido nessa identificação animal, né? Os itens, equipamentos de identificação, os leitores, a própria capacitação da mão de obra, né? E aqui eu gostaria de destacar um ponto importante, que é a questão de a gente ter aí boa parte das propriedades com um número de animais reduzidos. Eu trouxe aqui o número do INDEA do Mato Grosso, uma fonte aí de 2021, que coloca que 77,1% das propriedades de Mato Grosso tem menos de 250 cabeças. Então, nessa nossa proposta, a gente não pode deixar de considerar também que boa parte das propriedades são pequenas propriedades em termos de quantidade de cabeça. E além dessa questão, né, de não deixar de lado o pequeno e o médio produtor, para que eles tenham condições de rastrear o seu rebanho, a gente precisa considerar também os diferentes sistemas de produção, em diferentes biomas, diferentes raças, perfis aí de animais, né, entre outros fatores que podem também impactar nessa questão, né? Então, esse é o grande desafio, né, em função dessa diversificação que a gente tem dentro da pecuária nacional, dentro desses critérios que eu falei, né? E por fim, pessoal, deixar aqui também um ponto importante, né, que a gente coloca como um desafio e que é fundamental para que a gente tenha aí um sucesso lá na frente, uma ampla adesão, e que a gente quer chegar aí na maior participação e adesão por parte dos produtores, né? É justamente com relação a um prazo, né, para que essa rastreabilidade seja implantada, né? Então, um período ali onde ela precisa ser voluntária pelo próprio amadurecimento do sistema, e também para que o produtor tenha entendimento do sistema, das operações envolvidas, consiga também ali dentro do seu dia a dia organizar aí as ações operacionais e operações relacionadas à rastreabilidade. Então, esse período de teste, aprimoramento do sistema também é fundamental, paralelo com o melhor entendimento e conhecimento do produtor rural com relação aos objetivos e a própria também operação aí relacionada à rastreabilidade, né? Então, por fim, destacar aqui, né, ressaltar na realidade a importância do GTPS como a mesa brasileira de discussão, né, da pecuária sustentável, e aí colocando temas de grande relevância como a questão da rastreabilidade, que de fato a gente precisa avançar, né? E o momento é esse, eu acho que a gente não pode esperar muito mais para discutir a fundo, né, e ter aí de fato um sistema efetivo, e que, se Deus quiser, a gente possa chegar aí numa condição de 100% do rebanho nacional rastreado, né? Não só os diferentes sistemas de produção que eu coloquei, mas também lembrando que quando a gente fala em bovino, nós estamos falando de bovino de corte, bovino de leite, então é uma questão bastante complexa, e essas discussões aqui ajudam bastante na elaboração, na forma da gente tratar o assunto aqui na CNA. Obrigado, Beatriz, obrigado a todos aí pelas informações, e fico aqui à disposição. Rafael, muito obrigado pela contribuição, né, pela resposta aí completa. E aproveitando aí, né, pessoal, só para a gente também agradecer a todos os convidados que participaram, né, todos os convidados aqui participaram ativamente do nosso GT, contribuíram com discussões, enfim, realmente colocar a mão na massa foi realmente uma contribuição aí durante todo o ciclo, né, então deixar mais uma vez o agradecimento a todos eles. E agora eu convido ao Fernando Sampaio, que é diretor de sustentabilidade da BIEC, está representando ela da indústria. Seja bem-vindo, Fernando, tudo bem? Oi, Bia, tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo bem, estamos te ouvindo bem. Vou seguir para a pergunta aqui, né? Fernando, para a indústria, o que é essencial para garantir a rastreabilidade total, né? A gente fala de diretos e indiretos,
pensando em rastreabilidade socioambiental, e como o avanço do CAR pode contribuir nessa agenda. Bom, primeiro, boa tarde, obrigado aí pelo convite. Para mim é muito bom estar de volta aqui no GT. Acho que todo mundo, né, a maior parte me conhece. Quem não me conhece, né, eu estou voltando agora para a BIEC, mas já tive aqui na BIEC, já tive no GT também. E esse tema para a gente é uma prioridade, né? A gente tem, e eu acho que o Ivo elencou ali uma série de razões pelas quais, né, o Brasil tem que avançar em rastreabilidade, não é só uma questão de estar atendendo determinado protocolo, né, mas é de segurança sanitária, de acesso ao mercado e para a própria gestão da atividade, né? Acho que tem uma carência muito grande ainda de gestão dentro das propriedades. É, e aí, o que eu vi aqui, né, do que o GT fez nesse ano passado, que o Floriano apresentou, essas conclusões todas para a gente fazem muito sentido, né? A gente entende que a gente precisa avançar com uma política de rastreabilidade individual, né? Democratizar, como vocês falaram, essa rastreabilidade no Brasil, né? Não é um negócio só para a Europa, né? O Brasil é o maior exportador de carne do mundo. A gente precisa ter um sistema de rastreabilidade à altura, mas, obviamente, né, tem desafios aí na implementação. E eu acho que a partir da construção que foi feita no GT, né, a gente pode pensar no que precisa acontecer, né, em termos de sistema, em termos de legislação, em termos de incentivos, quais são, né, os passos, passo a passo aí para a gente de fato avançar com a democratização dessa rastreabilidade individual. Eu entendo que a GTA, como o Pedro colocou, é o que os frigoríficos estão usando, porque é o que existe, né? A gente tem um problema comercial para resolver, eu tenho que usar os instrumentos que estão à disposição, né? Mas eu também entendo, né, a polêmica em torno do assunto da GTA, e isso também é extremamente sensível, especialmente a questão da segurança sanitária, né? O receio que todo mundo tem de que a GTA seja usada e aí o cara que está fazendo errado vai começar a transitar boi sem GTA, isso pode gerar um pepino sanitário gigantesco lá na frente. Então é muito compreensível que exista esse debate, né? Então, para mim, assim, a gente precisa avançar nas duas coisas, né? Pensar nesse mapa do caminho para a gente avançar com a rastreabilidade individual, olhando esses diferentes aspectos que eu mencionei, né? E olhar para o problema imediato, né? Que a gente tem, que é o uso da GTA, e como é que a gente mitiga riscos, né? Os riscos que existem hoje, ou o que pode ser feito. Mas eu entendo que no médio prazo a gente tem que ter o rebanho com a rastreabilidade individual. Por isso que a gente precisa avançar muito nesse debate, tá? Ah, agora, uma coisa que eu entendo que é uma coisa conceitual, né, mas que a gente precisa separar um pouco, né, porque está todo mundo falando de rastreabilidade como esse controle socioambiental, né? E eu acho que a gente precisa separar um pouco os assuntos, né? A rastreabilidade é a nossa capacidade de seguir o boi do começo ao fim, né? Lá de onde ele nasceu até o frigorífico, saber por onde ele passou. Uma outra questão é, essas propriedades onde esse animal passou, elas estavam em conformidade com a legislação, com determinados critérios socioambientais, e aí a gente pode discutir também qual que é essa régua, né? Quais são esses critérios e de que informações a gente precisa para garantir, né, que naquele momento, naquela transação, quando o boi passou ali, estava tudo ok, né? Esse eu acho que é um outro debate. E aí tem um papel também e entender que tipo de informações que a gente precisa, né? Onde é que está a fonte dessas informações? Todo mundo consegue acessar isso? O que pode, o que não pode em relação à lei de proteção de dados? Enfim, e aí é um tema específico também, né? Porque a gente tem compromissos com o Ministério Público para atender, a gente tem compromissos públicos
com clientes, com a sociedade, com, né, nesse demandas de mercado, como essa questão da União Europeia que está surgindo agora não, né, mas que a gente está em cima da discussão. E aí, como é que vai ser feita essa checagem, né? Você tem hoje, né, a gente sabe aqui no GT tem várias empresas, prestadores de serviço que conseguem fazer isso, mas tá todo mundo acessando o mesmo dado, aplicando os mesmos critérios, né? Tendo acesso às mesmas informações. Então, esse é um debate que a gente precisa avançar também, né? Então, o que eu queria colocar aqui é que a nossa visão como indústria é que o Brasil precisa avançar numa política que, de fato, democratize a rastreabilidade individual. A gente precisa, né, sentar na mesa com essa polêmica aí da GTA, que é um instrumento que existe hoje, né, e ver como mitigar riscos. E, por último, também esses critérios e esse acesso a essas informações socioambientais que são necessárias para que a gente consiga atender diferentes compromissos. Era isso. Fernando, muito obrigado pela contribuição. Agradeço, né, mais uma vez aí todos os convidados. E, gente, agora eu vou fazer as perguntas aqui do chat, né? Então, para os convidados, peço aí que todos retornem para a tela para poder fazer essa participação aí. E, mais uma vez, tirar as dúvidas aí, né, do pessoal. Gente, vou começar aqui com uma primeira pergunta, então, que é do Carlos Saviani. Ele pergunta: a rastreabilidade não seria só para o desmatamento? Correto? Há uma série de outras informações que podem ser oferecidas via rastreabilidade, como as pegadas ambientais. Qual a visão sobre isso? Bom, né, já falaram um pouco sobre isso. Pedro, quer comentar? Se alguém se sentir à vontade também para explanar um pouco sobre essa dúvida? Não teve um direcionamento de um convidado em especial? Eu queria falar, Bia, porque na verdade é o que eu acabei de falar ali, né? Rastreabilidade, para mim, é a capacidade de você seguir o boi, né? Junto com isso, você pode colocar um monte de coisas, informação de desmatamento, informação, né? Você pode ter lá a possibilidade de colocar informações, por exemplo, sobre sistemas produtivos, se estão ajudando a reduzir emissões ou não. Acontece que isso vai funcionar se aquilo tiver um valor, se aquela informação tiver um valor, né? E o produtor vai se interessar em colocar aquela informação, desde que ele veja um valor em inserir essa informação e passar ela para frente, né? Maravilha. Obrigada pela participação. Agora tem uma pergunta direcionada para o Ivo, que é do Pablo, que é: Ivo, a rastreabilidade implantada na propriedade poderia ser um fator para que o produtor possa receber descontos de insumos? Obrigado pela pergunta, Pablo. Eu acho que, né, como trazendo um pouco da fala do Fernando, a gente poder segmentar as iniciativas quando a gente fala rastreabilidade, identificação individual, oficial, né, quando você tem aí um direcionamento, seja do Estado ou do governo federal, para ter essas ações muito bem definidas. Mas sim, eu acho que é uma possibilidade de você ter vantagens, seja elas comerciais, técnicas ou ganhos indiretos com a adoção da rastreabilidade, da identificação individual, que realmente podem fazer a diferença, tá? Mas eu acho importante a gente realmente segregar. Quando a gente pensa em ações, né, que vão ter o direcionamento do poder público, como os nossos concorrentes exportadores de carne faz. O Uruguai tem uma rastreabilidade desde o ano 2000, de 100% do seu rebanho bovino. A Austrália da mesma forma, México da mesma forma, Argentina da mesma forma. Então, eu acho que nós temos, né, todas as condições de colocar em marcha algo robusto, relevante e fazer realmente o dever de casa de uma maneira que proteja nosso mercado de todos esses temas que vêm para a mesa, seja dos indiretos, seja das questões ambientais, sociais.
Mas sim, eu acho que tem várias formas da gente pensar, de fazer, né, ter essa democratização e inclusão dentro de projetos. Legal, obrigada, Ivo, pela resposta. Seguindo aqui, gente, temos uma pergunta do Elton dos Santos, que ele pergunta: o que se diz na China sobre a adoção de rastreabilidade em um futuro? Barbieri, quer comentar um pouco? Oi, gente. Eu acho que o Fernando talvez possa falar melhor que eu sobre a China, mas eu vou aproveitar a oportunidade para trazer uma visão um pouquinho diferente dos colegas no que tange à propriedade rural. Hoje nós já estamos na 2023, gente, e o Brasil ainda engatinha em algumas ações. Então, em relação à rastreabilidade, em relação a esses processos da propriedade, de conseguir se chegar até os animais, nós precisamos usar tecnologia. Não tem como escapar disso, de usar tecnologia que vai baratear custos de processo, baratear custos de produção, baratear tudo. Então, o Brasil precisa partir para a regularização ambiental dessas propriedades, utilizando tecnologia para isso e ajudando, auxiliando o pequeno produtor a regularizar sua propriedade. Porque a gente não estaria aqui discutindo problemas socioambientais se essas propriedades estivessem regulares, se não tivessem problemas de trabalhadores nessas propriedades, se não tivesse problema de desmatamento, se a gente não tivesse problema de sanidade animal, se a gente não tivesse problema de maus tratos. Então, nesse caso, o Brasil não pode esconder os problemas, precisa avançar em cima dos problemas, resolver o problema fundiário, resolver o problema socioambiental das propriedades, porque daí qualquer produção agrícola, inclusive a pecuária, vai sair de forma regular. Agora, enquanto o Brasil se esconder através de problemas, de dificuldades, nós não avançamos nunca no processo de identificação e regularização dessas propriedades. Uma vez que o Brasil está sempre apanhando no exterior de todas as formas por causa do que acontece nessas propriedades. E isso não significa que seja a maior parte, pelo contrário, é a menor parte das propriedades que podem estar cometendo ações ilegais. A gente teve reuniões com o Mapa Biomas e o Mapa Biomas mostra isso para a gente. Agora, se o maior problema de degradação ambiental também está linkado às áreas governamentais, unidades de conservação, a terra indígenas, e o produtor rural também é penalizado por essas ações, isso também tem que ser separado. O governo também tem que ter habilidade para conseguir separar a responsabilidade do produtor rural, da indústria e do setor produtivo de forma geral. Então, nesse caso, no que tange a responsabilidade, a gente precisa direcionar ações para mudança de comportamento da nossa nação em relação à rastreabilidade, abrir e deixar o produtor fazer a rastreabilidade e conseguir usar números, por exemplo, do próprio governo e promover a rastreabilidade interna da forma que ele puder, usando até a caderneta, como foi falado no início aí. Desculpa, gente. Fernandão, eu acho que você é o cara para a China, velho. Passou a bola, né? Olha, a China, claro que virou nosso maior mercado de exportação, né? Se você perguntar ali para o trader, o cara que está comprando carne, se tem, enfim, uma demanda de um controle ali, isso ainda não está acontecendo, né? Não quer dizer que eles não estejam preocupados com o assunto, e eu acho que é um erro estratégico achar que eles não vão se preocupar com isso. A gente está num diálogo com a China Meat Association, né, que é uma entidade chinesa de empresas, né, que trabalham com carne, inclusive com importação. Eles têm lá diretrizes, né, genéricas sobre o que é uma carne sustentável para eles, e eu acho que o approach ali é diferente do que o que a Europa está fazendo, por exemplo, né? A Europa está botando uma régua lá em cima e está falando, se vocês não atenderem, eu não vou comprar. E nossa conversa com a China é no intuito de fazer eles conhecerem o que existe aqui, o que está sendo feito, como é que está sendo essa evolução, né? Mas pode ainda não ser uma realidade comercial, mas é um diálogo que já está acontecendo, né? Então a gente está mostrando que a gente está num caminho de incrementar esse controle hoje, né? As grandes empresas exportadoras estão todas implementando esses controles, principalmente em relação, né, a desmatamento e essas questões socioambientais. Então, existe sim essa conversa, né, e, obviamente,
também, né, a questão sanitária para eles é muito importante, né? A gente acabou de passar por uma crise agora, e esse é um dos principais motivos também que a gente reforça o ponto, né, de que a rastreabilidade ela vai ser cada vez mais importante, não só para manter os mercados que a gente tem, mas para acessar novos também. Obrigada, eu queria emendar, posso só uma pergunta para o Fernando? Fernando, a China, ela faz a identificação de pessoas por imagem há muitos anos. Por que você acha que no Brasil se teria, qual que é a tua visão a respeito disso, sobre a utilização de imagens de animais para identificação de bovinos? O que você acha dessa história? Olha, eu sei que existem pesquisas sendo feitas, né? Pode ser que seja uma realidade no futuro, né? Teve um chinês que chegou para mim e falou que conseguia fazer isso com galinha. Pô, o cara consegue fazer identificação facial de galinha, mas na prática não é um negócio que funcione ainda, né? Você não tem como fazer o boi olhar para uma câmera, ficar com o nariz limpinho para ser reconhecido e tal. Então acho que tem muita pesquisa ainda para testar esse tipo. Pode ser que seja, né, uma realidade futura. Por enquanto ainda, né, chip em brinco ainda não inventaram nada melhor. Mas assim que inventar, precisa ser um negócio acessível e barato também e com praticidade para ser implementado do campo, né? Então tudo isso precisa ser testado ainda. Mas se o cara consegue reconhecer chinês um do outro e frango, eu acho que é bem possível que no futuro a gente consiga fazer isso com o boi, né? Gente, Acho que o aproveitando, Pedro estava com a mão levantada, né? Pedro? aproveitando o assunto, tem uma pergunta aqui no chat que eu quero direcionar para o nosso coordenador, Floriano. Mas antes disso, eu quero agradecer a todo mundo que participou. O nosso tempo aqui passa muito rápido, né? A gente teve perguntas aí do Lisandro, teve perguntas ainda do Rodney, do Leonardo, que a gente não vai conseguir atender agora pela questão do tempo mesmo, né? A gente tem um compromisso aqui com todo mundo, com os convidados. E vou encerrar, então, com a pergunta, Floriano, da Luana, que ela pergunta se já é possível a rastreabilidade pelo focinho na propriedade. Então, vai de encontro ao que a gente já estava comentando. Bom, pegando o gancho aí com o que o Fernando falou, eu acho que como qualquer tecnologia emergente, ou seja, que surgiu há pouco tempo, e também se tratando da pecuária bovina no Brasil, um segmento que tem situações muito diferentes no campo, não é? E existem diversos tipos de produtores com capacidades técnicas diferentes. Eu diria que o reconhecimento facial é algo que é totalmente factível, mas que tem que passar por um processo de validação, e que a gente tem feito esse processo. No caso, eu também sou CEO do Databoy, até mesmo com a CNA a gente tem criado estudos para conseguir justamente comprovar essa eficácia e adaptar essa tecnologia para que ela seja a mais eficaz, a mais segura e a de mais fácil operacionalização possível. É claro que existem desafios nesse processo, mas também existem muitas oportunidades ligadas a essa tecnologia, né? Quando a gente fala sobre, por exemplo, criar uma identidade única que nunca se perde, sobre o fato da gente conseguir criar essa identificação sem necessidade de nenhuma de machucar o boi de qualquer maneira, de sequer tocar no animal para conseguir essa identidade, além do fato de ser uma identidade totalmente digital. Portanto, é possível fazer com que a gestão desse dado e a comunicação desse dado entre diversos atores seja muito mais fácil. Então, em resumo, eu acredito que esse seja o futuro, mas assim como foi feito para a China, que não foi de uma hora para outra que eles conseguiram ter os algoritmos e as ferramentas necessárias e a infraestrutura necessária para que o reconhecimento facial fosse feito com tamanha profundidade como eles fazem hoje, não foi de uma hora para outra, demorou algum tempo. Eu diria que é mais ou menos
para a pecuária, que inclusive na pecuária bovina, né, porque a gente estava falando enfim, galinha, já ouvi até falar de salmão, reconhecimento facial de salmão. Então, assim, eu acho que o que fica também de recado é que é importante que a gente tenha apoio à inovação, que a gente tenha incentivo à inovação, porque também sem abrir portas para aquilo que é novo, sem testar e a gente, enfim, dar suporte para o produtor, dar suporte para empresas que estão desenvolvendo novas tecnologias, a gente nunca vai conseguir fazer um salto técnico, digamos assim, dentro da pecuária. Então, acredito que a gente, muito em breve, eu sinto que existe um interesse muito grande por esse tipo de tecnologia e acredito que muito em breve a gente já vai conseguir ter resultados bastante relevantes nesse sentido. Obrigada, Floriano. Bom, gente, então gostaria de agradecer, né, a todos os presentes no chat aí, todas as contribuições. Podem entrar em contato com a gente, né, que a gente vai direcionar as perguntas. E agradecer a contribuição dos convidados especiais, né, do Floriano também, do Ivo, do Pedro, do Barbieri, do Rafael, do Fernando. E eu quero passar agora para o encerramento aqui a palavra, né, de encerramento para o Floriano e para a Luísa, nossa diretora executiva. Muito obrigada, gente. Obrigada a todo mundo pela participação. Bom, gente, eu acho assim, eu falei bastante durante a apresentação, mas novamente agradeço ao GTPS pelo convite, agradeço a todos os associados por todas as discussões, por todos os aprendizados e por todo o trabalho intenso que tivemos no ano passado. É uma felicidade muito grande ter passado por esse ano junto com vocês e faço novamente o convite para que todos os associados participem, não apenas do GT de rastreabilidade, mas também dos outros GTs, que esse é o fórum para que a gente possa, enfim, agir e, de fato, promover uma transformação e uma evolução na pecuária do Brasil para uma pecuária mais sustentável. Bom, gostaria de agradecer a todos também pela participação, pelas contribuições que foram super relevantes, trouxeram aí diferentes perspectivas, que né, o coração do GTPS, né, agregar todas essas diversidades e inteligência coletiva e trabalhar para soluções. Fazer um agradecimento especial para o Floriano, que coordenou as discussões em 2022, e para a Bia, que também apoiou em todo o processo de operação e operacionalização desse GT. E, por último, queria convidar vocês a reforçar esse convite para o próximo grupo de trabalho, que começa no mês que vem, e dizer que a gente está muito atento, antenado. O Rafael fez o convite para a gente participar das câmeras setoriais. O próximo coordenador desse GT já está participando da Câmara Setorial da Carne, mas a gente está participando ativamente de uma série de eventos. Hoje mesmo, estou aqui em Brasília participando de um evento com a Embaixada do Reino Unido sobre as diligências da União Europeia, então a gente está bastante ativo e ouvindo todas as diferentes perspectivas, né, do mapa, MMA, agora tem essa mudança aí de quem vai endereçar essa questão dentro do governo também, então estamos atentos, participando, contribuindo, levando a agenda do GTPS e dos nossos quase 70 associados. Muito obrigada, então, e até a próxima.